E aí, gente, tudo bem? Parece que eu tava dormindo, porque eu tava. Eu resolvi fazer uma série de vídeos, começar uma série de vídeos com 10 livros, os melhores 10 livros de tal editora. Então, a primeira editora que eu escolhi é a Darkside, porque tem muita gente que vai me perguntar qual é o livro da Darkside que eu compro, qual é o livro da Darkside que não dá medo, etc. Então, aqui eu vou falar sobre os 10 melhores livros que eu já li da Darkside. Eu tenho ao todo na minha casa, acho que 29 livros da Darkside. Aqui, na verdade, eu já li mais, só que tem alguns que eu dei embora. Então, é isso aí. A Darkside eu acho que é a editora mais amada pela galera, tanto porque ele posta foto da galera no Instagram deles, quanto porque os livros deles são maravilhosos. O meu primeiro contato, na verdade, com a Darkside foi com a Menina Submersa, juro pra vocês. Foi, na verdade, não foi essa edição, foi essa edição aqui. Eu tenho duas, porque essa daqui eu tinha comprado primeiro, e daí uma inscrita foi e me mandou a capa dura, e agora eu tenho os dois livros porque é meu preferido. A Menina Submersa eu sou meio suspeita de falar, porque é um dos meus livros preferidos da vida. Ele vai contar da Imp, que ela tem esquizofrenia. Então, esse livro aqui, ele é totalmente não linear, totalmente esquisito, totalmente fora da caixa. Então, assim, ele vai realmente mostrar pra você como é que funciona viver dentro de uma cabeça de uma pessoa que sofre esquizofrenia. Ela tem algumas fixações, algumas coisas que ela vai surtar, tipo, determinada forma, assim. E eu gostei muito por causa disso mesmo, por causa de toda a referência que esse livro vai trazer. Esse livro, ele tem várias músicas, vários filmes, várias pinturas e coisas assim que eu fiquei muito, sabe, maravilhada com esse livro. Tanto é que, meu Deus, esse livro se marcou muito a minha vida. Então, assim, não tem como eu falar, porque tem muita gente que não vai gostar, porque ele, como eu disse, ele não é linear, ele começa de uma forma que não é o começo nem o fim, tipo... É muito confuso, é tudo muito confuso. Às vezes tem gente que não entende. Mas assim, é só a forma que eu gosto muito de ler ele, assim, dos trechos e dos pensamentos. E às vezes ela vai surtar com Alice no País das Maravilhas, com a música da Quadrilha da Lagosta. Depois desse livro eu fiz uma playlist, tem uma playlist no Spotify sobre a Menina Submersa. Se um dia eu publicar meu livro, a primeira frase vai ser da Menina Submersa, porque é um livro que marcou muito a minha vida. Eu sou muito suspeito pra falar, gente. Eu também até fiz um trailer desse livro. O próximo livro que eu gosto muito da Darkside é um que, assim, mexeu muito comigo, que chama Em Algum Lugar nas Estrelas. Em Algum Lugar nas Estrelas vai contar sobre um menininho que a mãe dele faleceu e o pai dele é do exército e é muito distante dele emocionalmente, assim. O pai dele vai mandar ele pra uma escola que ele estudou, uma escola militar, e só de meninos. E esse menino vai lá, ele tá muito frágil, sabe? Muito sofrendo, assim, por isso. E lá nessa escola ele vai encontrar um outro menino muito diferente, que é um menino que aqui não vai dizer, mas no final a escritora disse que ela construiu esse personagem pensando nisso, mas na época eles não tinham esse diagnóstico. Tá ali num autismo, num dos graus de autismo. Ele tem alguns padrões diferentes, ele tem algumas fixações diferentes, um jeito assim diferente. Então ele vai encontrar o Early, que tem esse grau de autismo, e esse Early, ele é muito... sofre bullying, sabe? A galera não gosta dele porque ele é esquisito e ninguém quer, sabe, ver por que ele tá fazendo as coisas ou se aproximar dele. E esse Early, ele tem umas características muito legais, ele ouve umas músicas muito bacanas em determinados dias e tal. Então, ele é uma figura, ele é um personagem muito interessante de você ler. E acontece que esse menino e o Early, eles vão, num determinado feriado, onde a maioria das pessoas vão embora pra casa, eles vão seguir ali uma pista, porque o Early, ele é muito ficcionado no Pi. Ele olha pro Pi e ele vê uma história, ele consegue contar uma história. Depois de um tempo, ele começa a ver que um dos números tá faltando, que não aparece mais. E ele começa a entrar em desespero, porque um dos números é um personagem dele. Então, ele entra em desespero e ele, junto com esse amigo que acabou de se mudar pra essa escola, vão atrás desse número que tá faltando no Pi, e ele vai contando a história a partir do Pi, e a história também é a história dele. Então, assim, ao mesmo tempo que o menino tá meio que sofrendo, tentando dar, tipo, um adeus pra mãe dele, o Early também tem uma pessoa querida que também faleceu, então os dois estão ali meio que tentando dar um final pros próprios sentimentos e tal. Então eu achei esse livro muito tocante. Ele tem... Na verdade, o que eu gostei muito desse livro foi a amizade, sabe? Dessas duas pessoas totalmente diferentes. Assim, em algum momento ele vai... Claro que essa amizade no começo, ela tem muitos sabe, problemas, na verdade. Desse menino, ele vai... No começo ele não vai ser muito bom amigo, mas depois ele vai aprendendo como ser um bom amigo. Eu acho isso muito legal, porque eu senti isso muito quando eu tava na escola, sabe? Quando eu era mais nova. E tinha gente que não sabia ser amigo, sabe? Daí tinha gente que sabia. E essa amizade que eles vão construir é uma amizade muito pura, muito gostosa, sabe? E é esse tipo de amizade que eu procuro cultivar na minha vida, porque é muito delicioso quando você tem alguém que você confia, que você gosta, e que confia e gosta de você também, mesmo a partir de todas as suas peculiaridades e tal. Então, a pessoa não vai te olhar como se você fosse fraco ou inferior, ela vai te olhar com respeito e vai querer ficar ali perto de você. E eu acho isso muito bacana, e eu gosto muito desse livro, por causa toda essa mensagem e tal. O próximo livro é o livro que eu li recentemente, que, gente do céu, foi assim. Eu não tá por ordem de favorita, tá, gente? Porque não tem condições de eu pôr
Vocês vão ver depois que não tem condições, eu ponho em ordem. O meu próximo livro preferido, assim, na verdade, um dos preferidos da vida que se tornou é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. Eu fiz uma resenha desse livro no canal. Ele é o livro 2 da série, que eu não sei se é série ou trilogia, de A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, que vai falar sobre a nave Andarilha. Mas só que aqui não fala sobre a nave Andarilha, mas beleza. Então assim, aqui é uma sequência desse primeiro livro que vai se passar no mundo futurista, onde as pessoas já saíram da Terra, eles encontraram a comunidade galáctica, então assim, já estão rodando espaço e tal, então tem outras espécies muito diferentes, tem outros problemas e tem muitas coisas de cidadania e coisas assim. Então aqui ele vai tratar sobre... A Beck, ela vai tratar tanto no primeiro quanto no segundo livro muito sobre a diferença, sobre respeitar as pessoas, sobre diferença de cultura, diferença de pessoa, personalidade e sexuais, diferenças, todas essas coisas assim. É muito maravilhoso esse livro aqui. Gente, esse livro aqui, uma parte que eu posso resumir ele é família. Esse livro aqui, ele vai falar muito sobre família, mesmo que não tenha família aqui. Ele vai falar sobre realmente pessoas que se juntaram ali pra viver juntos e são uma família. Então assim, não tem linhagem de sangue, não são nem da mesma espécie, eles vão criar uma família. Eu acho isso incrível, assim, porque o que eu tava sentindo quando eu li esse livro aqui foi, gente, sensacional. Foi assim, eu chorei, teve uma parte que eu chorei de felicidade, pra vocês terem uma noção. Eu chorei de alegria, chorei assim, vontade, no final desse livro eu queria abraçar todo mundo e guardar num potinho, porque foi maravilhoso esse livro. E o primeiro é legal, mas esse aqui foi sensacional. Aqui ele vai contar sobre inteligência artificial, vai falar sobre um dos planetas humanos aqui que eles têm um tipo bem bizarro de jeito de funcionar. Então, eles vão criar clones como escravos, então são crianças escravas, mas são clones, e eles veem clones como inferior, mas são crianças ali, que elas são feitas pra limpar lixo, assim, porque eles são tão... Metade do planeta virou lixo, e então essas crianças clones têm que meio que limpar o lixo ali deles, e é só isso. As crianças não têm família, as crianças não têm tudo, não tem nada, só fica ali limpando o lixo mesmo, e as crianças não sabem nem o que é o céu, porque ela fica dentro da fábrica ali, é tipo bizarro, gente. Então eu achei muito legal as questões sociológicas que ela coloca aqui, tanto que ficam bem alinhadas com as questões, tipo, da ciência também, sabe? Tem muitas coisas, assim, legais aqui de robôs e inteligência artificial e nave espacial, etc. Eu acho muito legal. Principalmente o mais legal foi que ela imaginou o futuro da sociedade. Isso foi incrível, sabe? São espécies aqui que ela coloca que são bissexuais, tem espécies aqui que são assexuadas, tem espécies aqui que muda de gênero, assim, a partir de uma determinada idade, são espécies, assim, que tem comportamentos sexuais totalmente diferentes. Então, é muito legal essa nova abordagem que ela vai tratar sobre pessoas que, apesar de serem alienígenas, são pessoas. Outro livro também que marcou muito a minha vida foi Confissões do Crematório. A Kathleen Dought, que eu não sei falar esse nome dela, mas eu sigo ela no Instagram, ela trabalha numa funerária. Na verdade, ela começa a estudar sobre rituais de pós-mortem, tipo, que a gente faz com os cadáveres, etc. E então ela escreveu esse livro, Confissões do Crematório, onde ela vai contar como é que foi a experiência dela de trabalhar ali num crematório, numa funerária. Então ela queimava os corpos, ela ia lá no hospital buscar os corpos da galera que morria. Então ela vai, e como ela estudou, ela vai tratar, tipo, contar pra vocês muito sobre como é que funcionam os rituais ao longo do mundo. Então ela vai questionar principalmente o ritual dos Estados Unidos, onde eles fazem, que é muito parecido com o do Brasil também, onde eles fazem esse embalsamento do corpo, um embalsamento químico, onde vai tirar o sangue, vai colocar outra química no meio, vai fazer todas as coisas dentro para o morto parecer vivo. Então ela vai questionar muito isso, e ela vai contar vários casos que aconteceram com ela, assim, tal. E eu achei isso muito, muito foda, porque é um tema que a gente costuma trabalhar muito subliminalmente, sabe? Então a gente vê falar em morte sobre outros livros, assim, é muito subliminar. Aqui é muito cru, sabe? Aqui ela vai falar o corpo mesmo, o que acontece com o seu corpo quando você morreu, porque vai acontecer com todo mundo. E ela vai falar muito da nossa incapacidade de lidar com a morte, porque isso é óbvio, né? A morte é uma coisa que, apesar de a gente ter evoluído muito, é muito estranho, porque a gente não consegue entender e sofre muito com isso. Então tem gente ainda que tá buscando, tem muita gente, principalmente alguns bilionários, assim, que tá buscando vida eterna. Então aqui ela vai questionar muito isso, sabe? Muito a morte, assim, ela vai esfregar a morte na sua cara e falar, tá tudo bem, você vai morrer, mas tá tudo bem porque isso faz parte da vida. Porque a morte é o que dá sentido na vida, e ela vai falar sobre todos os tipos de forma de embalsamento. E é muito engraçado, gente, porque eu nunca soube nada disso, sabe? É uma coisa que me interessa muito porque ninguém fala, e a gente tem muito medo disso, assim, sabe? A gente procura esconder a morte, e que ela vai falar muito disso, que a gente esconde a morte. Eu fiz uma resenha sobre esse livro aqui faz muito tempo no canal, mas tem muitos questionamentos aqui bacanas, sabe? Coisas que eu nunca tinha visto. Então pra gente que é curioso e quer saber mais sobre como funciona
funciona essas coisas, esse livro aqui é maravilhoso por isso. E daí outro livro também que eu gosto bastante é A Noiva Fantasma. Teve muita gente que falou que leu pela minha indicação e não gostou. Gente, é que é diferente, mas eu gostei mais. Então aqui ele vai contar 1893, eu acho. Sim. E é a Lilen, ela é uma menina, uma adolescente que ela vive numa família que não é nem rica nem pobre. Faz parte da cultura asiática, mas são da cultura malaca, é um negócio que eu não entendo muito, mas beleza. Daí essa menina, ela é uma jovem normal e acontece que uma família rica ali, o filho deles morreu. E aí eles meio que estão querendo casar essa menina viva com o menino morto. E daí ela fica, não, né? Obviamente não. Isso é uma situação muito esquisita. E acontece que esse menino, ele tá muito empenhado em casar com ela. Então ele vem meio que assombrar ela. E aí depois ela tem que meio que falar, não quero você. Então ela tem que ir nos confins do outro mundo pra tentar desvincular esse cara com ela, porque esse cara tá enchendo o saco e ela não quer de jeito nenhum. E é muito interessante, gente. É um mundo, assim, que eu nunca tinha visto. Então é uma cultura, assim, que eu nunca tinha prestado atenção. E é muito, muito interessante. Foi, tipo, muito interessante pra mim. Principalmente no final, que eu encontrei um romance. Gente, eu não li esse livro pensando em romance, assim, mas no final eu encontrei um romance e foi, assim, sensacional. Foi, tipo, um dos finais mais gostosinhos de ter lido, porque terminou, assim, muito fofinho. Então é esse livro que, assim, ele tem umas partes, assim, meio que assustadoras, assim, não que vai te dar medo de você não dormir à noite, mas, assim, é muito estranho esse mundo dos espíritos que ela vai contar aqui, sabe? E é uma forma de ver a vida pós-morte que eu nunca tinha visto. Então, assim, essa cultura malaca, eles vão tratar a morte, né, casar morto com vivo, e são coisas, assim, que a gente aqui no Ocidente, colonizados pela cultura cristã, a gente não tem essa percepção, e eu achei muito bacana ver essa história baseada nessa cultura totalmente diferente. E eu gostei demais, gente. Gostei dessa menina, gostei da garra dela. Gostei, tipo, das formas sobrenaturais e coisas assim que aparecem no livro. Outro livro também que eu gostei é o livro Menina Marvel. Foi um livro que, assim, ele marcou muito quando ele foi lançado, porque ele vai realmente tratar sobre a bondade humana. O ser humano nasce bom ou o ser humano nasce ruim? Porque teve uma época que todo mundo achava que todos os bebezinhos nasceram muito bons e bens. Porque tinha, eu acho que uma época, não sei se tinha uma época ou se tem gente que pensa que todo mundo nasce bom, e daí é que ele vai realmente tratar isso, será que todo mundo nasce bom? Então aqui a gente tem a Holda, que ela é uma menininha anjinho, sabe? Aquela menininha loirinha fofinha, super inteligente, maravilhosa, e que ela é tipo uma pseudo-psicopata, uma pequenininha psicopata, e ela vai ter comportamentos muito esquisitos. Então o pai dela é um militar, e ele ama muito essa família, só que ele tem que sair pra fazer as missões. Então ela fica com essa mãe dela, e a mãe dela começa a perceber que essa menina talvez não seja muito normal, não. Que ela começa a fazer umas coisas que as pessoas em volta dela parecem ter medo, principalmente as outras crianças. Parece ter muito medo dela. Os bichinhos que ela compra parecem mortos, e assim, é umas coisas muito estranhas. Então ela vai começar a investigar essa filha dela. Super chocou quando começaram a pesquisar sobre isso, sobre esse tipo de psicopatia, refletir sobre a humanidade. A gente nasce bom, a gente nasce mal, como é que funciona, o que define. Outro livro que é muito fantasia também, que eu gostei muito de ter lido, foi Labirinto. É um livro que foi escrito a partir do livro Labirinto, que foi muito famoso nos anos 80. Então, é um filme que tem o David Bowie como um dos principais, ele é o rei dos duendes. E foi muito legal, gostei bastante. E, assim, é um filme muito interessante, muito fantasioso. Mas como ele foi na época de 80, as pessoas meio que têm esse, né, esse pé atrás, porque ele foi feito na época passada. Então, a gente gosta de ver feito 3D, né, Marvel, Os Vingadores, assim, é muito, muito antigo. Então, ele meio que só meio que a galera mais cult que gosta de assistir esses filmes velhos. O legal do livro é que o livro parece que nunca vai ficar velho, sabe? Apesar dos filmes ficarem preto e branco e a gente não conseguir mais ver, porque evolui tanto o negócio que a gente não consegue mais assistir aquela narrativa sem pensar, meu Deus, que velho, os livros, eles permanecem. Não tem como a sua imaginação ficar ultrapassada, sabe? Então, mas aqui o Labirinto vai contar sobre a Sarah. A Sarah, ela é uma menina que ela queria ser uma atriz. E ela tá ali fazendo umas brincadeiras e tal. E ela meio que faz uma frase ali pro irmãozinho dela, que ela quer que o rei dos doentes venha buscar o menino pra ele não parar de chorar. E aí o duende vem mesmo. E daí depois ela se arrepende. E ela fala, não, eu queria meu irmão de volta. E daí o rei do duende fala assim, então você tem que passar por um labirinto. E esse labirinto vai brincar muito com o psicológico dela. Tem umas criaturas ali que vão ajudar ela, tem outras criaturas que não vão. Então é um livro que ele brinca muito com Alice no País das Maravilhas, porque tem essas charadas, essas criaturas diferentes, essas coisas diferentes e super da imaginação. Então esse livro aqui da Dark Side, ele vai trazer não só o livro, como alguns desenhos que foram tipo sketchbooks pra criar realmente o filme e algumas partes aqui do diário que tá, mas tem algumas coisas aqui de surrealismo, de coisas assim que eles meio que planejaram pra fazer o filme. Então pra quem realmente é fanático no filme, gosta muito do filme, esse livro aqui é realmente
vai fazer os fãs ficar muito felizes, mas a história é muito legal também, pra quem não tá nem aí pro filme também. O penúltimo livro que eu gostaria de falar com vocês é Bom Dia, Verônica, pela misteriosa escritora Andrea Gilmore, que ninguém sabe quem é. Então esse livro aqui era um livro mais de terror, mais macabro, mais que dá medo. Eu sempre falo dele nos vídeos que eu falo sobre livros que dão mais medo, que vai falar sobre a Verônica, que ela vai investigar um caso de uma mulher que acabou se matando, que ela acusou um cara de ter abusado dela e ter extorquido ela e tal, que ela conheceu esse cara na internet, e essa mulher, depois que ela acaba se matando, vai fazer uma autópsia e vai ver que ela meio que tem umas coisas bem esquisitas acontecendo ali, e em contrapartida vai ter um outro oficial da polícia que ele é um psicopata e tá matando garotas. Então tem essas duas histórias entrelaçadas que é assim, é super bem horror mesmo, assim, então tem umas coisas muito macabras, então não é um livro fácil de ler. Assim, tem personagens que são muito ambíguos, que não são... Tipo, aqui a gente vai falar sobre a Verônica, que ela não é uma heroína, ela é tipo uma anti-heroína, então ela tem vícios, ela tem... Sabe, a gente vai ver muito essa podridão, assim. O último livro que eu gostaria de falar com vocês é O Segredo dos Corpos. Ele vai seguir aquela linha da Confissões do Crematório, só que aqui a gente tem o Dr. Vincent e o Ron François, sei lá como é que fala. E acontece que esse cara, ele é um médico legista que ele analisou muitos casos porque assim, nos Estados Unidos tem muitos daqueles processos, daquelas coisas de assassinato e tal, e eles sempre levam médicos legistas, provavelmente aqui também é assim, mas eles levam os médicos legistas pra, pra depor. Então os médicos meio que analisam as autópsias, e a partir de várias autópsias dá pra você descobrir quem matou e como é que foi o assassinato. Então aqui ele vai falar muito sobre isso. Os pontos negativos dele é que esse cara é muito chato, então ele vai... Tem uns capítulos aqui que ele vai falar sobre a vida dele, que eu literalmente pulei, porque eu não tô nem aí, sabe? Ele vai muito, porque eu sou filho de não sei quem, tipo, foda-se pra você, sabe, cara? Eu quero só saber o que você fez, não tô nem aí pra sua família. E aí aqui ele vai falar sobre alguns casos muito famosos, como ele pegou alguns psicopatas, algumas coisas assim, que é muito interessante. Então tem uns casos aqui muito legais, que é muito interessante essa parte da medicina legal, que tem muita gente que prefere seguir por outras áreas, porque é uma área que paga mal, é uma área muito esquisita, porque trabalhar com gente que já tá morta, pra quê? Ser médico pra, né, trabalhar com gente que já morreu, né? Então, assim, você vai salvar quem? Mas é muito importante porque a partir de descobrir por que certas pessoas morreram, dá pra você reconhecer padrões que podem virar situações, por exemplo, de epidemia ou coisa assim, e salvar vidas depois, sabe? Então, esses são os meus 10 preferidos livros da Dark Side. Gostaria de saber de vocês, tem algum livro aqui que eu falei que você gostaria de ler? Tem um livro aqui que eu não falei que você já leu e que você acha legal pra me indicar? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E lembrando pra você não esquecer de olhar minha lojinha lá, porque tem coisas lá. E é isso aí. Beijo grande pra vocês e até o